Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27, e o tema da nossa meditação é exatamente o seguinte: como conquistar a vitória na corrida espiritual. Como conquistar a vitória na corrida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 9, leio o versículo 24 e seguintes. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Senhor, abre o nosso entendimento a esta preciosa porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, e boa parte desta epístola, ele procura apresentar os sinais do seu ministério. Parece que o apóstolo Paulo estava sendo, de alguma forma, questionado, a sua vocação, seu apostolado. O texto, não apenas este, mas outros, apontam para o fato de que algumas pessoas na igreja olhavam para o apóstolo Paulo com reticências. E aqui no capítulo 9, até o versículo de número 18, ele está apresentando os direitos apostólicos. Nós não vamos nos deter nisto agora. Do verso 19 ao versículo 23, o apóstolo Paulo busca mostrar a sua disposição, o seu empenho, o seu zelo, para ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Ele diz isso do verso 19 ao verso 23. E a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo então busca nos apresentar a carreira cristã. E é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã com os irmãos e irmãs que aqui estão e com aqueles que nos ouvem pela internet. Por isso o tema da nossa mensagem: como conquistar vitória na corrida espiritual. Eu quero que você entenda que no Novo Testamento, a caminhada cristã, que começa no momento em que a pessoa aceita Cristo legitimamente. Eu digo legitimamente porque nem todo mundo que levanta a mão, que vem à frente e que às vezes até passa pelo batismo, legitimamente nasceu de novo. A conversão espiritual, e se fala conversão psicológica. O indivíduo que, passando por algum problema, compreende equivocadamente que, em tomando alguns passos sugeridos por uma comunidade, os seus problemas hão de ser resolvidos.
não há conversão de fato, não há transformação de vida. E não raras as vezes, essa pessoa, em algum momento, começa a se distanciar, começa a se desviar, começa a desanimar. Mas eu quero dizer que na Bíblia, no Novo Testamento, a vida cristã é comparada a uma carreira, é uma corrida. Eu quero mostrar para os irmãos em alguns poucos textos bíblicos. Em Atos, capítulo 20, por exemplo, o apóstolo Paulo, já entrando numa fase do seu ministério que culminaria com a sua prisão, o seu envio para Roma, ele reúne a liderança da igreja e fala e diz o seguinte para eles, Atos 20, verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mais adiante, o apóstolo Paulo, já pressentindo o tempo da sua partida, pressentindo que a sua morte estava se aproximando, ele escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, verso 7, e diz o seguinte: que extraordinária afirmação, que últimas palavras fantásticas. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O escritor aos Hebreus também nos mostra essa mesma compreensão de que a vida cristã é uma corrida, é uma carreira. E eu quero nessa manhã, debaixo da graça de Deus, lhe apresentar nas Escrituras o que é que nós precisamos fazer para conquistarmos a vitória na corrida cristã. Hebreus 12, verso de número 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós compreendemos que a vida cristã, ela tem um ponto de partida e a partir daí é uma corrida. É uma corrida. Nem todos fazem a corrida na mesma velocidade. Nem todos. Mas que fique claro que nas Escrituras a vida cristã é uma corrida que tem um alvo. Qual é o alvo de vida? Qual deve ser o seu alvo? Qual deve ser o meu alvo nessa corrida cristã? A Bíblia nos ensina. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e versículo de número 11, Efésios 4, verso 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos aí o elenco dos dons de ministério, para o ministério. Nós temos aí os traços, a investidura, a dotação divina para o ministério. São os chamados dons para o ministério. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele dá, ele levanta na igreja, ele confere à igreja os dons ministeriais com propósito muito claro. Está no versículo seguinte, versículo de número 12. Com vistas
ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Esse é o alvo. Esse deve ser o seu alvo, jovem, senhor, senhora, você que começou a sua vida cristã no mês passado, você que já tem uma caminhada no tempo longa, o nosso alvo é esse, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você sabe o que é que Paulo está dizendo? Que essa carreira que começa no dia que nós aceitamos a Cristo, ela tem um alvo definido. É de que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Esse é o meu alvo. Este é o seu alvo. E a Bíblia então apresenta a caminhada cristã como uma corrida. Meu propósito nessa manhã é retirar desse texto pelo menos 4 orientações para aqueles que desejam conquistar a vitória na vida espiritual. Quando eu falo vitória na vida espiritual, não estou me referindo a não ter problemas. Aliás, os problemas, eles se constituem na oportunidade mais interessante e mais eficaz para que nós sejamos moldados, sejamos ajustados ao padrão de Deus. E o apóstolo Paulo utiliza aqui, nessa carta e nesse capítulo, uma figura de comparação. A figura do atleta correndo no estádio. Na antiguidade, eram 2 os jogos mais importantes: as Olimpíadas e uma competição que acontecia no sul de Corinto, chamado Isthmus de Corinto, que tem uma origem muito interessante na mitologia grega. É a história de Ino, cujo filho chamava Mermetes, e esta mãe, cujo esposo era o rei Artamas. É a mitologia grega. Teve um acesso de loucura, e nesse acesso de loucura, Ino foi a um penhasco e pulou naquele penhasco com seu filho. Sísifo encontra o corpo do menino tempos depois na praia. E a partir disso, alguns anos depois, começa uma competição fúnebre de dedicação daquele menino ao Poseidon. E você conhece a história da mitologia. É mitologia. Significa dizer que essa ideia de esporte, ela estava muito viva na mente das pessoas em Corinto. Paulo pega esse pano de fundo que era conhecido na cidade de Corinto para aplicá-lo à corrida cristã. E ele diz assim: não sabeis vós que todos os que correm no estádio... Veja, essa figura estava muito viva na mente dos coríntios. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Há uma frase que muitos a utilizam, e eu pessoalmente não concordo com ela. É a seguinte frase: o importante é competir. Eu não concordo. Para mim, o importante não é competir. O importante é ganhar. Se eu não ganhar, pelo menos eu competi. O importante não é competir, é ganhar. Eu vou ilustrar isso. Imagine
Aquele atleta que se prepara há 4 anos para as Olimpíadas. São 4 anos de rigor na alimentação, hábitos de dormir cedo, de acordar cedo, de treinar. E aquele atleta foi selecionado entre muitos no seu país para representá-lo nas Olimpíadas. Ele é um nadador, vou usar essa modalidade, nado de revezamento. Aquele que o primeiro mergulha, vai até o outro lado, volta e o outro mergulha, e assim sucessivamente até que a equipe toda vença ou conquiste o prêmio. Agora imagine aquele atleta, falta 1 mês para a competição, falta 1 semana, 2 dias, é hoje. Ele acorda cheio de adrenalina e vai para o estádio, faz o aquecimento, bate no peito, né? Essa coisa de bater no peito tem o sentido de dizer, é isso aí, ok, vou vencer. E ele bate no peito, e estica o braço, e se posiciona na borda da piscina. E lá está o juiz para dar o sinal de partida. Aí imagina, ele está tão cheio de adrenalina, que ele pensa que o juiz vai dar o tiro de partida, ele se joga na piscina. Queimou a saída. Significa dizer que ele e toda a equipe foram desclassificados. 4 anos de treinamento. Aí encontra você e diz assim, meu amigo, fica triste não, o importante é competir. Faz sentido para você? 4 anos. 4 anos e porque ele queimou a saída, perdeu. Desclassificado. Importante é competir? Não. Importante é ganhar. No entanto, ninguém ganha senão competir. Quero usar uma outra ilustração. Eu lembro na época dos vestibulares. Quem aqui chegou a fazer vestibular em algum momento? Você lembra? Eu me lembro quando eu ia levar os meus filhos, Débora e eu íamos levá-los para vestibular. No Maracanã. E era muito interessante. Que a gente chegava cedo, para não ter problema nenhum. E aqueles meninos chegando de cursinho. O cursinho lá fazendo a festa e dando encorajamento, e era uma adrenalina para nós, os pais, sabe por quê? Porque quando o portão se fechava, ninguém mais podia entrar, você lembra disso? E a gente ficava lá vendo, faltando 30 minutos, entra para não dar problema. E a gente ali a poucos metros do portão, era um beijinho, orava, Senhor abençoa, para que eles se saiam bem e entravam para fazer o vestibular. E a gente ficava olhando, faltando 15 minutos, faltando 10 minutos. Aí a gente olhava lá longe, via um menino tão displicente, comendo alguma coisa, e disse, corre menino, vai fechar o portão. 10 minutos, 5 minutos. Lá no Maracanã tem ali a estação de trem, né? E às vezes a gente via lá alguém ainda atravessando a passarela e descendo, faltando 3 minutos, e o menino vinha, faltando 2 minutos, mas quando chegava o momento de faltar 1 minuto, era uma agonia. Porque a gente via aquele menino correndo, aquela menina, aí o portão ia se fechando assim, olha. A gente diz assim, corre, corre. Os pais fazendo aquela torcida, corre, corre, corre. E o menino suando, e alguns ainda conseguiam entrar, se esgueirando. Mas era muito triste quando, faltando 10 metros, 10 metros, o portão, o menino corria, o portão. Consegue entender essa ideia? Se fechando, e se fechou. Aí aqueles meninos, alguns chorando, moço, por favor, deixa eu entrar. Moço, por favor, deixa eu entrar. E sabe o que é que os fiscais faziam? Quem é que já assistiu isso? Fechava a porta, o portão de ferro,
virava as costas. Meu irmão. Aí você chega para esse menino que estudou 1 ano, às vezes se atrasou porque veio de ônibus, pegou engarrafamento. Aí você chega para ele e diz assim: meu filho, não fica chateado não, o importante é competir. Faz sentido? Sim ou não? O importante é ganhar. Mas para ganhar, eu preciso competir. O que eu quero dizer é que a vida cristã é uma corrida. É uma corrida. Preste bem atenção no seguinte: numa corrida é importante como você começa. Mas é mais importante ainda como você continua a corrida. Mas mais importante ainda é como você termina. É bom começar bem, mas é melhor continuar bem. Mas melhor ainda é terminar bem. Há muitos que até começam bem, mas não se desenvolvem bem. E há muitos até que começam bem, por um tempo das suas vidas, se desenvolvem bem, mas chega um momento em que vão caminhando para o ocaso e terminam mal. Quantos eu conheço? Terminaram longe do caminho do Senhor, que um dia atuaram na igreja, que um dia foram fervorosos, que um dia foram usados para abençoar a vida de outros, mas ao longo do tempo, começaram bem, por um tempo correram bem, mas terminaram mal. Você quer conquistar a vitória na sua corrida espiritual? Sim ou não? Então eu quero lhe mostrar o que é que a palavra de Deus nos ensina nesse sentido, na instrumentalidade do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a corrida espiritual, e Paulo faz essa analogia, essa comparação, ela é feita com alvo claro. Ele diz assim no versículo 25: todo aquele que luta, em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O atleta no estádio corria para alcançar aquela coroa, aquela grinalda de folhas que lhe era colocada na fronte, e ele então assumia o pódio, o lugar mais elevado, com aquela coroa de folhas que representava o sinal, o emblema da vitória. Mas as folhas se secavam. Paulo disse: é corruptível. A folha seca. E daqui a pouco vai ser jogada no lixo. É a mesma coisa que acontece com a nossa saga desenfreada por cursos. E enche a sua parede de diplomas, que só vão ter valor para você quando você morrer. Aquele diploma vai ser colocado num canto qualquer, porque não vai ter valor. Sim ou não? Coroa corruptível. Paulo está dizendo: nós, porém, corremos em busca de uma coroa incorruptível. A nossa vitória, como o texto lido anteriormente, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Eu posso até não conseguir chegar lá, mas eu quero morrer tentando. Quero morrer tentando. A coroa incorruptível. Precisamos ter alvo claro. Alvo claro. Qual é o seu alvo de vida espiritual? Nós temos alvos de profissionais,
A criança diz assim, quando eu crescer, quero ser médico. Muitos dizem isso. Querer, todo mundo pode querer. Mas a estrada até chegar lá, meu amigo, às vezes eu vejo jovens dizendo assim, eu quero ser tal. Mas qual é o seu empenho de estudo? Qual é a sua dedicação? Qual é o seu nível de sacrifício pessoal para chegar lá? Ontem alguém me perguntava assim, pastor, o sonho na vida de uma pessoa é resultado do esforço pessoal ou é resultado da bênção de Deus? Eu disse assim, das duas coisas. Você precisa se empenhar, mas precisa ter a bênção de Deus. Buscar a bênção de Deus e não se empenhar é a mesma coisa que se empenhar não ter a bênção de Deus, mas a conjugação dos dois elementos leva você à vitória. Precisa ter alvo. Qual é o seu alvo de vida espiritual? Pense comigo, o que é que você pretende ser para Deus daqui a 1 ano? E daqui a 2 anos? E daqui a 5 anos? O que é que você pretende ser? Nunca pensei nisso. Quem não tem essa perspectiva, essa visão plantada no futuro? Eu quero ser um homem cheio do Espírito, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito, eu quero ser alguém que Deus use poderosamente. Você finca no futuro a sua projeção espiritual e começa a andar naquela direção. Sabe o que acontece? Você vai adensando a sua musculatura, você vai chegar lá. Qual é o seu propósito? O que é que você pretende ser, jovem? Líder de célula. Você sonha com a sua célula poderosa, ganhando vidas para Jesus, ou apenas está na manutenção? O dia da célula, ai meu Deus, hoje tem. Ai, Senhor, é como tomar injeção. Quem é que gosta de tomar injeção? Ninguém. É como tomar injeção. Você não gosta. Não é verdade? Sabe o que é isso? Falta de alvo claro. Às vezes é bom até você colocar no papel que eu quero ser como crente daqui a 5 anos. Senão, sabe o que acontece? Você não tem manutenção. Vida espiritual, amigo, não é. Você parou, você tem a manutenção. Se você para, naturalmente você vai regredindo. É dinâmico. Se não houver a dinâmica, há o retrocesso. Está entendendo? Então Paulo está dizendo, aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Alvo claro. Coloque no papel, que seja objeto de oração. Alvo em relação à sua família. Nome daqueles familiares que você quer ver se rendendo a Cristo. Coloca no papel. Isso gera um hábito salutar. Orar pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa. Quero vê-los aceitando a Cristo e parece que está tão difícil, parece que é tão impossível, mas eu não vou descansar. Eu vou orar todos os dias, 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 e todos os dias, e um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e Deus vai te honrar. Eu já contei para você, era seminarista, fui pregar lá em Caparaó, e naquele domingo à noite, preguei acho que 2 ou 3 dias, uma igrejinha pequena. Naquele domingo à noite, algumas pessoas aceitaram a Cristo, e eu me lembro que foi à frente um homem, e
E aquele homem, quando foi à frente, muita gente na igreja começou a chorar, e eu fiquei pensando, será que eu não preguei direito? Será que, né? Eles estão chorando de pena de mim? E eu vi muita comoção naquela igreja. Aí eu perguntei, mas por que essa comoção naquela pequena igreja? E alguém me disse que a esposa daquele senhor vinha orando por ele há 50 anos. 50 anos. A caminhada de 50 anos de oração estava sendo coroada. A grinalda incorruptível colocada na cabeça daquela mulher conquistou, tinha alvo. Quantos estão entendendo? Segundo lugar, a vitória na vida espiritual é feita com decisão. No verso de número 26, o apóstolo Paulo, ilustrando, tomando como pano de fundo a corrida e a luta também, uma das modalidades dos jogos. Ele diz assim, portanto, corro, não como um indeciso. Nessa tradução diz, sem meta. Às vezes, a indecisão é pior do que a decisão errada. Há pessoas que nunca decidem. Namoram 5 anos, não decide casar. Depois decide ficar noivo, mais 5 anos. Aí faz bodas de ouro, de namoro. Indecisão. Paulo está dizendo, eu corro, não como um indeciso. Eu tenho meta, agora eu tenho a decisão. A meta é quando você diz, eu quero chegar lá. A decisão é aquilo que você vai fazer daqui até chegar lá. É decisão. Amados, não há atalho para uma vida espiritual vitoriosa. O que você deseja ser daqui a 10 anos, seja na vida profissional, seja na vida familiar e principalmente na vida espiritual, começa agora com o primeiro passo que você dá. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Então você pode ter vitória na vida espiritual. Faça como Paulo está dizendo. Eu não corro como indeciso. Imagina numa corrida de revezamento, 4 atletas. É uma modalidade de competição que ganha a equipe. Não é mérito de um, é esforço da equipe, de 4 atletas, que se posicionam em determinados pontos da pista de atletismo. Você já viu? É dado o tiro de largada. O primeiro vai, corre, dá o que tem. O segundo já se prepara, fica no aquecimento e vai dando os primeiros passos, olhando para frente. E o de trás, no treinamento, coloca o bastão na sua mão e ele pega e ele faz aquele trecho que é a sua etapa como a etapa mais importante. E ele dá tudo de si, e assim o terceiro, até que chegue o quarto. Agora imagine, o primeiro se esforçou, o segundo se empenhou, vestiu a camisa, suou a camisa. Eu estou criando aqui uma nova expressão. Não é mais vestir a camisa, é suar. Mas eu diria que agora não é mais nem suar a camisa, é rasgar a camisa. É correr ao ponto da camisa ser estraçalhada. Você está nisso. Aí imagina chegar lá o último corredor. Ele pega o bastão, aí ele fica assim, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá. Ele é um indeciso. Não vence. A vida espiritual de uma pessoa indecisa é de altos e baixos. Um dia ele está bem. Glória a Deus, aleluia. Eu sou maravilhoso. Outro dia, irmão, orem por mim. Estou fraco.
Precisa ter decisão. Está entendendo, irmão? Quantos estão entendendo? Está abençoando você? Quem quiser ter vitória na vida espiritual, precisa tomar decisão. Semana passada eu falei aqui sobre como tomar decisões sábias em momentos difíceis. Princípio bíblico você pode usar em uma porção de lugares e situações, no trabalho, na família, no ministério, na liderança de uma célula, professor lá com os alunos. Princípio não perde validade. Lembra que eu falei? Ouvir a voz da experiência, ouvir a voz da humildade, e ouvir a voz da conciliação. Tomar decisão. Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de membro de igreja você quer ser? Que tipo de célula você quer ter? Que líder de célula você quer ser? Que pai, que tipo de pai você quer ser? Que tipo de mãe você quer ser? Que tipo de esposo, de filho você quer ser? Precisa ter decisão. Terceiro e penúltimo lugar. Amém, meus irmãos? Como é que nós conquistamos uma vida espiritual vitoriosa? A vida espiritual vitoriosa é feita com disciplina pessoal. Observe o que o apóstolo Paulo diz no verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Uma outra tradução diz, eu esmurro o meu corpo. Olha lá, está lá. Eu esmurro. Sabe o que é isso? É quando ele percebe que é uma luta de desejos conflitantes, o desejo de agradar a Deus, o desejo de fazer o que não agrada a Deus. Todo mundo vive esse tipo de luta. É aquilo que o apóstolo Paulo mesmo diz, é a luta entre a carne e o espírito. Eu tenho essa luta, você tem essa luta, você tem uma força seduzindo você para fazer as coisas que não agradam a Deus, e você tem o Espírito de Deus falando a você das coisas que você precisa agradar a Deus. E aí vem a decisão. Paulo está dizendo, eu subjugo, eu pego esse desejo que eu sei que não agrada a Deus, eu o coloco debaixo dos meus pés, eu subjugo. Nessa tradução ele diz, eu esmurro meu corpo, trazendo-o à servidão. Sabe o que é isso? Disciplina. Disciplina. Nós, ocidentais, especialmente brasileiros, é da nossa latinidade essa condição de indisciplina. Você percebe claramente no oriental que eles são extremamente disciplinados. Eu me lembro, quando tive o privilégio de visitar a Coreia, na primeira igreja batista de Suwon, na Coreia do Sul, nós fomos assistir um culto e o templo estava lotado, mais de 80 mil membros naquela igreja. As dimensões, os números das igrejas na Coreia do Sul são impressionantes. Igreja Batista de Suwon, cerca de 80 mil membros. Fomos assistir um culto, não tinha espaço no templo, nós fomos para o refeitório. Depois, numa outra reunião, a gente conseguiu assistir dentro do templo. Mas sabe o que eu achei impressionante? O perfil físico do oriental é nitidamente diferente do perfil físico do ocidental, especialmente do brasileiro. Você anda na rua, você vê o coreano, eles conseguem identificar com facilidade. Mas para mim é todo mundo igual. Eu não sei até se essa fala ofende os coreanos. Não se sinta ofendido, mas estou falando da minha impressão. Porque no Brasil a gente tem uma miscigenação tão grande. Eu olho aqui desse auditório, eu vejo gente de cabelo claro, louro, que não é pintado.
Eu vejo gente naturalmente loura, eu vejo gente naturalmente com cabelo negro, eu vejo gente naturalmente com cabelo escorrido, eu vejo gente naturalmente com cabelo enrolado, eu vejo gente naturalmente com muito cabelo e vejo gente com... Deixa para lá. Gente clara, branca, misturada, chocolate, leite com café, café com leite, gente alta, baixa. Aí a gente entra na igreja, eles estão assistindo o culto. Quando vê que tem gente entrando, fazem isso e voltam para o pregador. Eu fiquei pensando, se fosse no Brasil, sabe o que ia acontecer? Não faz assim? Ele diz assim, o coro, gente, coristas, me ouçam, vocês não têm ideia como vocês podem contribuir tremendamente para a harmonia do culto. Eu vi aquele coro lá em Suão, sentado, todo mundo alinhado, um atrás do outro, certinho, até a posição física idêntica. E todo mundo olhando para o pregador. Você sabe o que acontece no Brasil? Aqui em Barra do Piraí, não. Mas a gente vê, às vezes, corista assim, ó. Aí está lá o pregador. Ele olha para o relógio, celular. Sabe por quê? Porque é da nossa tendência. Não é que isso seja normal, a gente precisa vencer isso. Eu estou fazendo esse relato extenso para dizer que a vida espiritual vitoriosa exige disciplina. Qual é a sua disciplina de oração? Qual é? Qual é a sua disciplina de leitura da Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia toda, mais uma vez, marcando. Às vezes eu não consigo ler a quantidade de capítulos que eu precisava ler naquele dia. Aí eu corro atrás. Eu preciso ler a Bíblia para me alimentar, fazendo aquelas perguntas. Tem alguma verdade para eu crer? Tem alguma promessa para eu buscar? Tem algum pecado para eu confessar? Você tem disciplina de leitura bíblica? Qual é a sua disciplina de oração? Preciso dizer para vocês que estão aqui, meus amados, e aqueles que me ouvem pela internet, não tem atalho para a vida espiritual vitoriosa, não tem. Agora comece a ter disciplina. Paulo disse, eu esmurro meu corpo, eu subjugo a servidão, eu não vou deixar que a carne vença o espírito. Eu vi a história de um pastor, eu até conheço o pastor, um dia eu vou perguntar para ele se aconteceu, alguém contou o que aconteceu com ele. Ele estava andando no shopping, tinha uma banca de jornais, uma porção de revistas nudes, né, com mulheres nuas. E aí ele passou, viu um menino, membro da sua igreja. Aí ele chegou perto assim, meu filho, o que você está fazendo? O menino olhou para o pastor e disse, não, pastor, que a Bíblia diz, olhai tudo e retende o que é bom. Esse pode. Um dia eu vou perguntar para ele, aconteceu isso? Conheço, pastor. Disciplina. Você quer ter vida espiritual vitoriosa? Você que está lá atrás, você que está me ouvindo em casa, agora, sentadinho no sofá, comendo uma pipoca, tomando um cafezinho. Você que está aqui, quer ter vida vitoriosa, vida espiritual vitoriosa. Você precisa ter alvo, precisa ter o quê? Decisão e precisa ter disciplina. Isso é muito importante, sobretudo no ministério. No ministério isso não é nem importante, é necessário. Não é nem necessário, é vital. É vital. Eu vou para o último item. Amém, meus irmãos? Hoje minha esposa está aqui, lá participando do culto também, lá atrás. Um beijo, querido. A igreja orou por ela, ela está ali.
Você sabe qual é o último item? A vida, a vitória na vida espiritual é feita com vigilância. Isso notadamente para o ministério, mas não exclusivamente. Ministério aqui não é só ministério pastoral, ministério que vocês lideram aqui, ministério de liderança da célula, os amados que trabalham aqui na projeção, pessoal do som, introdução, enfim, vigilância. Onde é que eu tiro isso? Olha o que é que o apóstolo Paulo diz, irmãos, no fim do versículo 27. Eu vou ler todo o versículo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Na minha tradução diz assim: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vigilância. Vigilância. Você sabe o que é que Pedro diz? Caminhando já para o fim. Está abençoando você, irmão? Amém? Está abençoando. Você em casa, se estiver abençoando você, coloca alguma coisa aí no chat. Amém, irmão? Ok? Você sabe o que é que Pedro diz sobre essa luta? Ele diz assim, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, esse texto é muito forte. Diz assim, verso 6, 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora preste atenção. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios. O ébrio não tem sobriedade. Às vezes eu vejo na rua pessoas embriagadas, sem a sobriedade. Andam trôpegas, falando sozinhas, não conseguem se equilibrar. Dia desse eu saí aqui da igreja, à noite, o moço embriagado aqui. Ainda bem que eu ia atento, na frente do carro, ele não tem noção de perigo. É fácil se acidentar, é fácil ser atropelado, é fácil morrer, porque é ébrio. Pedro diz, sede sóbrios. Diabo, vosso adversário. O adversário não é o irmão. O seu adversário não é o irmão, não é a irmã, mas é o diabo, que anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu o leão caçando? Eu gosto de ver aqueles documentários do Serengeti, na África, dos predadores, e me impressiona o leão. O leão tem um olhar bonito, aquele olho caramelado, bonito, que
boceja, abre a boca, parece tão inocente. Mas você sabe como é que os leões caçam? Eles caçam em bando. Vão se esgueirando. Olham aquele alvo, uma manada, búfalos. Às vezes, 3, 4 vezes o tamanho e o peso de um leão. Você já deve ter visto. E eles vão, se abaixam e vão avançando. Os animais ficam atentos. Ficam com as narinas abertas. Quando sente cheiro de perigo, eles não sabem nem para onde correr. E eles vão fechando um cerco. Eu observo qual é o animal fraco, qual é o animal pequeno, filhote, que eles percebem vai se afastando do grupo. Que instrução tremenda. Se afasta da comunhão, vai ser devorado. Sabe como é que eles fazem? Batem em cima da presa. Parece que é uma combinação instintiva. Alguns vêm arranhando as ancas daquele búfalo. Ele fica escoceando, chutando. E vem lá outro. E de repente vem um leão pela frente. Ele morde a traqueia do búfalo. Você já viu isso? Fica preso ali, esmagando a traqueia do búfalo. E ele fica, e vai perdendo ar, e vai perdendo ar. E quando cai, virou refeição de leão. Pedro diz, é assim que o diabo faz. Talvez esteja estrangulando, asfixiando o seu vigor espiritual, irmão. Seu vigor já não é mais o mesmo. Você já não é aquilo que um dia foi. Vigiai. 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 Ah, que o Espírito de Deus use essa palavra para aquecer seu coração, para inflamar a sua alma. Até porque a vida é curta. Eu quero encerrar com uma ilustração das mais simples que eu ouvi essa semana. Talvez você tenha ouvido, porque hoje é difícil ter novidade. História de uma mulher idosa. Pegou uma condução, um ônibus. Encontrou uma vaga, sentou-se junto à janela. Um ponto mais à frente entra uma jovem com bolsas, e vai pelo corredor daquele ônibus, esbarrando em um, esbarrando em outro. Vaga um lugar ao lado daquela senhora idosa, e ela com aquelas bolsas, senta naquele lugar, e vai apertando aquela senhora idosa, colocando as suas bolsas, e aquela mulher idosa vai se encolhendo no canto. Em dado momento, aquela jovem incômoda pergunta para aquela idosa senhora: a senhora não se incomoda com tudo isso que eu estou fazendo? E apertando, esbarrando bolsas na senhora? Ela respondeu assim: não, minha filha, a viagem é curta. A minha viagem é curta. A viagem é curta. Entendeu? A viagem é curta. A viagem é curta. Qual é o sentido que você tem dado à sua vida? A minha frase de identificação no meu WhatsApp é a seguinte: a vida é
curta. Tenha uma vida espiritual vitoriosa, irmão. Cuidado. Cuidado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que é isso? Eu quero ficar aqui, coberto pela potente mão do Senhor. Porque se eu der um passo para fora, vai direto na traqueia. Tira o fôlego. Quantas pessoas se afastaram do Evangelho porque foram feridas na sua vida emocional. O inimigo agarrou-lhes a traqueia. Estão sem fôlego. Precisam voltar para debaixo da potente mão de Deus. Não dá para ser crente mais ou menos. Ou é tudo, ou é tudo. Ele é digno. 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 Vamos ficar em pé. Você que me ouve em casa, quero dar uma palavra para você também. Que tipo de crente você tem sido, irmão, irmã? Crente nominal, que consegue até apresentar uma lista de bons serviços prestados à causa. Que bom! Mas você guardou o que eu disse? Na vida cristã, é bom começar bem. É melhor continuar bem. Mas é melhor ainda terminar bem. Eu tenho uma extensa folha de serviços. Eu fui isso, eu fui isso, eu fui isso, eu fui aquilo. Vida cristã não é museu que olha para o passado. Que o Espírito de Deus use essa palavra para aquecer o nosso coração. Falar a você como falou a mim. Vamos orar? Quantos aqui nessa manhã podem dizer assim, pastor, essa palavra, ela veio ao meu coração. Ela me renova. Ela me renova. Eu quero ter meta de vida bonita para Deus. Quantos querem isso? Você quer isso? Nós vamos cantar um louvor nesse momento, bem suave. Esse que está sendo tocado aqui mesmo, pode ser? Vem aqui, minha irmã, canta aqui pertinho. Bem suave. Vamos cantar esse louvor, tocando os corações, não é isso? Isto. Nós vamos já orar por você. Já vamos orar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei.